Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Meu Deus. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém? E a recomendação foi para Tito: fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, que ninguém te despreze. Meu Deus. Amém? Deixe tomar assento, queridos. Glória a Deus. É uma carta pastoral. A carta do apóstolo Paulo a Tito é parecida com a carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. É uma carta pastoral, é uma carta de exortações, de ensinamentos, de instruções aos filhos na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele chegou até a uma ilha chamada Creta. E nessa ilha ele estabeleceu igreja. A carta de Tito é uma maior prova de instituições de igrejas no modelo de organização. É uma das maiores provas de que naquela época já existia a necessidade de se implantar igrejas. E por onde o apóstolo Paulo passava, ele implantava igrejas. E aonde ele implantava igreja, ele enviava um de seus filhos. Ele enviava Timóteo, ele enviava Tito. Em Creta, na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, ele enviou Tito, para que Tito pudesse colocar em ordem essas questões de organizações da instituição chamado igreja. É por isso que é importante nós sempre nos reunirmos em um lugar como este, como igreja. Existe uma necessidade das implantações de igreja para que aconteça reuniões como estas. E o próprio escritor aos Hebreus nos recomenda dizendo: nunca devemos parar de congregar, como é costume de alguns. Porque, irmãos, aqui nós ouvimos necessidades e podemos contribuir uns com os outros. Servir a Deus no nosso mundinho, somente em casa, em quatro paredes, é bom, é recomendável, mas é muito importante nós nos reunirmos como igreja, em templos instituídos e organizados. Estou dizendo templos ou lugares que foram instituídos e organizados. Estamos falando de organização. Foi por isso que Paulo enviou seu filho na fé, Tito, para até Creta, para organizar e implantar em cidades e cidades, e levantar homens de Deus, presbíteros, obreiros, homens de Deus, anciões, homens de bons testemunhos, marido de uma só mulher, que tenham filhos obedientes.
que têm as suas esposas felizes ao lado de seus esposos, mulheres tementes a Deus. Isso é igreja organizada. A igreja é composta por famílias. E Tito estava lá, em Creta. E ele recebeu todas as instruções. Os cretenses, que são os habitantes de Creta, eram pessoas ímpias. Não era um povo fácil de lidar. Ele estava implantando uma igreja em um ninho de cobras, de serpentes. Aqui no capítulo 1, no verso de número 12 em diante, Paulo diz que os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Olha para que povo Tito estava sendo enviado para estar ali instruindo para pessoas que estavam agindo impiamente. Quem são os ímpios? Os ímpios são aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não estão nem aí com o sagrado, zombam o tempo todo das coisas de Deus, não estão dispostos a obedecerem a palavra de Deus. Estes são os ímpios. Mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho, porque o Evangelho ele transforma, o Evangelho ele liberta, o Evangelho ele salva. E Paulo traz para Timóteo essa recomendação: pregue o Evangelho, exorta a palavra, exorta esta doutrina, fala para este povo. A graça de Deus foi manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e nós aprendemos com essa graça que, renunciando a nossa impiedade, ou seja, a nossa incredulidade, a nossa forma errada de viver, as condutas e as concupiscências mundanas, então teremos a condição de viver nesse presente século de uma maneira sóbria, justa e piamente, aguardando sempre a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Deus vivo e nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vivemos nessa esperança. A nossa fé, ela tem que estar apoiada nesta esperança do aparecimento da glória do Deus vivo e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há de vir para nos remir de toda nossa iniquidade, aleluia, e apagar os nossos pecados e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Estes são os benefícios que a graça nos proporciona andarmos de cabeça erguida, mesmo em meio às dificuldades da vida, em meio às lutas. A graça de Deus nos possibilita a ter essa esperança no aparecimento da glória de Deus. E a glória de Deus é a presença de Deus entre nós, é a presença do Espírito Santo que nos traz essa consolação e essa esperança e esse conforto de que um dia o Senhor Jesus voltará e nos purificará e vai nos remir e vai nos limpar. De fato, o que nós somos hoje, nós seremos agora transformados de uma forma incorruptível e estaremos para sempre com
o Senhor. Então, queridos, a nossa fé, ela tem que estar pautada nestes princípios. Temos que entender que o Senhor, Ele vai vir buscar um povo. Nós lemos aqui no capítulo 2, no verso 11, a graça de Deus está sendo manifestado a todos os homens. Aqui não está falando de rótulos, aqui não está falando de frases rebuscadas, de clichês, não, senhores, porque muitas vezes, como está acontecendo, e que houve esses dias agora, pessoas levantando bandeiras dentro da igreja, batendo no peito, dizendo eu sou pentecostal, como que se essa frase, se essa nomenclatura servisse para alguma coisa, salvasse de fato o ser humano. Não, senhores, Jesus não vai vir buscar um povo pentecostal. Jesus Cristo não vai vir buscar um povo tradicional, nem ortodoxo, nem nada. Jesus vai vir buscar um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras, um povo que crê no Evangelho de Cristo e que estão inseridos no reino de Deus. Tem pessoas que se gabam tanto com esses clichês, com essas frases rebuscadas, e bate no peito, dizendo, olha, eu sou isso, eu sou da igreja tal, eu sou dessa linha tal, como que se essas coisas fossem o mais importante, como que essas nomenclaturas fossem de fato importantes. Não, senhores, o que importa para mim não é se eu sou pentecostal ou tradicional. O que importa para mim não é se eu sou ortodoxo, judeu ou neopentecostal. O que importa para mim é fazer parte do reino de Cristo, meu querido. É fazer parte do reino de Deus e saber que a minha fé não está apoiada nesses clichês, nesses rótulos que tem por aí. A minha fé está apoiada em Deus, no Pai, no nosso Pai Celestial, que se doou por nós, que deu seu Filho para morrer na cruz. E o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, diz que o próprio Senhor Jesus, aquele que vai aparecer, Ele mesmo também se deu a si mesmo por nós para nos remir. Então, irmãos, nada de glória para nós, nada de glória para os rótulos, nada de glória para chamadas denominações ou segmentos religiosos, nada de rótulo, nada de glória para esses clichês, para essas frases rebuscadas. Toda a glória seja dada a Ele, que Ele deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e nos purificar. Ele nos escolheu como povo especial, zeloso e de boas obras. É isso, é o que importa. Aleluia, Deus. É isso que importa. É que você seja zeloso e de boas obras. É que você tenha sua fé pautada nos princípios do Evangelho de Cristo, vivenciando no reino de Cristo. Nós estamos reunidos em congregações, em denominações, sim. Existem muitos segmentos, existe. Mas a nossa fé não pode ser uma fé abstrata, uma fé que se apoie em algo que não se sustente por si só. Mas nós devemos ter uma fé concreta, que se apoie na rocha que foi pregada aqui nesta noite, na palavra introdutória. Essa rocha que é capaz de sustentar a igreja, dos vendavais, de sustentar as igrejas.
dos exércitos inimigos, das potestades e dos principados. É nessa fé que nós temos que estar apoiados. É numa fé concreta, numa fé de certeza, e uma fé que ainda que você passe agora a viver sabendo que amanhã você não poderá estar mais aqui nessa terra, e que tudo aquilo que você fez vai ser esquecido por esse corpo corruptível, como a nossa irmã leu, porque lá no sepulcro não existe mais como fazer mais nada, encerrou, acabou. Mas nós temos essa esperança do aparecimento da glória de Deus. Aleluia. E da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ao soar da trombeta, aquele pó irá ouvir e vai ressuscitar primeiro, incorruptível, aonde ocorrerá a nossa redenção, e assim nos encontraremos com o Senhor nos ares. A nossa fé tem que estar pautada nesses princípios, e não em rótulos, não em homens, mas na palavra de Deus. Devemos nos alegrarmos por fazer parte do reino de Deus. Devemos nos alegrarmos por nos entendermos, porque a revelação veio até nós, a graça se manifestou até nós, trazendo salvação. E se você está aqui hoje, é porque você foi chamado, chamada. Você é um povo escolhido de Deus. Aleluia. Se você está aqui ouvindo esse texto, essa palavra, é porque o Senhor diz para você que tu és especial. Glória a Deus. Tu és este povo, tu está na lista deste povo. Um povo que não se rotula, não, que não se apoie em algo que não se sustente, que não levanta a sua casa sobre a areia, mas sobre a rocha. Aquele crente que sabe o que quer, que sabe do valor que ele tem no reino, e que entende o plano de Deus para a vida dele e para a vida dela. Meu Deus, aleluia. Aquele homem, aquela mulher que tem a sua fé fundamentada, ele sabe que aconteça o que acontecer, Deus está com ele. Aleluia. A palavra de Deus está sobre ele. Glória a Deus. O Espírito Santo habita para sempre no coração dele. Sim, Jesus. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã. Você não é qualquer pessoa, mas você foi purificada. Você foi remida. Você foi lavada. Você foi comprada com precioso sangue. Obrigada, meu Deus. Que a sua fé venha cada dia se acrescentar mais, se aumentar mais. Não uma fé abstrata, uma fé fantasiosa, mas uma fé concreta, pautada nos princípios cristãos. Não como os cretenses que viviam de qualquer maneira, de uma forma ímpia. Mesmo estando ali uma igreja implantada, eles não estavam nem aí com a palavra de Deus. Eles não estavam nem aí com a Bíblia. Eles não estavam nem aí com o reino. Mas a graça de Deus foi manifestada, nos trazendo essa consciência de quem somos e para onde iremos. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Amém, Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos fortalecer. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esse trabalho. Aqui nesse lugar já aconteceu coisas extraordinárias. Sim, já aconteceu.
Já aconteceram milagres aqui, salvação, restauração, bênçãos e bênçãos e bênçãos. Porque é uma igreja que está fundamentada na rocha. E aonde há verdade, aonde se prega a verdade, aonde existe honestidade, sinceridade, não tem como não acontecer milagre. Deus não depende de prédios grandes, luxuosos. Não. Deus só precisa encontrar um coração sincero, um coração sedento pela tua palavra, pela tua presença, como as costas que almeja, que anseia pelas correntes das águas. O Senhor procura corações que têm sede dele, que deseja se relacionar com ele, que deseja e que seja dependente dele, que tenha a sua fé apoiada nele como rocha, como a pedra angular de esquina, a pedra principal, a pedra fundamental, o qual sustenta essa igreja. Aleluia! E Deus, ele tem te sustentado nesta noite. Glória a Deus! É por isso que você não tombou ainda. Jesus! Você pode ter patinado. Você algumas vezes patinou, deu umas vaciladas, mas você está aqui. Glória a Deus. Porque você foi escolhido e escolhida por Deus para fazer parte do reino de Cristo. Então valorize este chamado, valorize esta posição, reconheça esse presente que Jesus te deu. Amém, Jesus. Reconheça. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos, te agradecemos na noite deste dia, por cada vida que o Senhor trouxe. Ó Deus, eu oro por essa vida agora, essa pessoa, meu Deus, o qual tem colocado diante do Senhor todas as suas ansiedades, porque tem passado por grandes lutas, por grandes sofrimentos, por grandes batalhas. Mas na noite deste dia o Senhor falou que a nossa fé não está fundamentado na areia, mas está fundamentado na rocha. Aleluia! E essa tempestade que está passando não vai te destruir. Creio, Deus. Este vento que está soprando sobre a sua vida não vai te destruir. Meu Deus. Porque é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que guarda a sua vida. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não cochila, e Ele está de olho em você. Pode ter certeza que a poderosa mão de Deus está sobre a sua vida, Amém. Sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre essa igreja, sobre essa denominação, sobre esse ministério, sobre esse chamado, e que todas as cadeias sejam quebradas agora. Em nome de Jesus. Que toda enfermidade desapareça do corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. E que aonde Aleluia, Deus. houver uma angústia, que seja dissipado, porque a glória de Deus desce. Como diz o apóstolo Paulo, nós temos esta esperança do aparecimento da glória e do poder de Deus. Nós temos essa esperança. Ó Deus, aqui está também esse caderno aonde se encontram nomes de pessoas, Meu Deus. nomes de famílias. Estão todos aqui, essas pessoas, nomes, representando famílias, representando pessoas que estão sofrendo neste momento, ó Deus. Ó Deus, eu não conheço, mas Tu conheces. Tu sabe de cada vida. Ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, vai ao encontro agora de cada vida registrada neste livro de oração. Vai ao encontro agora
cada ente querido, aonde se encontra neste momento, de perto, de longe. Vai desencadeando agora, Senhor, essa pessoa que está vivendo sob pressão, essa pessoa que está vivendo sob ameaça, essa pessoa que perdeu a esperança, que está condicionada à morte. Mas Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus da purificação. Salva, Senhor, os nossos familiares. Salva, Senhor. Salva, Senhor, os nossos filhos. Salva, Senhor, em nome de Jesus, os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, aonde quer que eles estejam, em nome de Jesus Cristo. Eu creio neste aparecimento da glória de Deus. Eu creio, pastor, neste aparecimento da glória de Deus, aqui nesta casa, aqui neste lugar, no nosso trabalho. Eu creio que Ele virá e vai nos levar para junto de si, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe mais uma vez. Eu amo estar aqui nessa casa, neste lugar. Amém, Jesus. Muitas vezes eu não venho porque eu faço faculdade. E eu fico triste às vezes, né, de não poder estar aqui. Mas Deus é fiel. Amém? E que saia daqui hoje sentindo o abraço do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Sinta-se acolhida pelo Espírito Santo. Não se apoie em qualquer coisa, se apoie em Jesus. Amém, Deus. Se apoie em Jesus. Sim, Jesus. Se você tem que se orgulhar, se orgulhe em Cristo. Oh, aleluia, não se orgulhe Deus. em homem. Sim, Não Deus. se orgulhe em rótulos. Sim, Jesus. Se apegue em Cristo. É Ele que te salva. Glória a Deus. É Ele que te salva. É Ele que morreu na cruz. Não se apoie em dogmas. Não se apoie em nomenclaturas. Não se apoie. Se apoie em Cristo Jesus. Ele sim é a pedra angular de esquina. Ele sim é a pedra, é a rocha, o qual a igreja está alicerçada, e que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.